Marcos 4, de 35 a 41. A palavra de Deus diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e o mar e disse: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Não tenha medo, tenha fé. Jesus está no controle. A gente sabe, queridos, que muitas vezes nós estamos levando uma vida tranquila, uma vida sem problemas, mas de repente surgem problemas, e esses problemas nos pegam muitas vezes desprevenidos, e sempre não estamos preparados para eles. Por quê? Porque são surpresas que acontecem, às vezes uma enfermidade, às vezes um problema de enfermidade na família, ou em algum querido da gente, às vezes uma coisa que acontece com os nossos filhos, que são criados com tanto amor e carinho, e de repente vocês percebem, e nós percebemos que eles se afastam do Senhor e tomam caminhos diferenciados. Muitas vezes o marido, que era maravilhoso, que era um gentleman, que era uma pessoa romântica, muda completamente. Muitas vezes a mulher, que o tratava com muito carinho, muda. Então essas coisas acabam fazendo diferença na nossa vida e muitas vezes atrapalhando a nossa existência. Mas existe uma coisa que é certa: Deus está conosco nas tempestades. E eu quero que vocês tenham em mente desde agora uma coisa: Deus usa as tempestades para nos ensinar, para ministrar aos nossos corações. Eu e você não acreditamos em feitiço, não acreditamos em olho gordo, não acreditamos em azar. Eu e você acreditamos que quem está com Deus, o diabo não lhe toca. Então nós acreditamos de verdade que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus dirige o nosso destino, Deus dirige a nossa vida. E é interessante que Jesus, ele passou o dia inteiro ensinando os seus discípulos, e depois de ensinar os seus discípulos, ele convoca os seus discípulos e diz assim: passemos para o outro lado. Agora é o momento de colocar em prática tudo aquilo que foi aprendido. E os discípulos entram no barco, e ao atravessar para outra banda, começa uma tempestade. Eles ficam apavorados, com medo, e eles tentam de todas as maneiras aliviar o barco, jogando água para fora, e com certeza Jesus estava descansando por causa do tempo todo sendo perseguido e seguido pelas multidões, e os discípulos deixam Jesus descansar, mas de repente a coisa ficou tão apavorante que eles estavam com medo de morrer. E aí eles chegam para Jesus e acordam a Jesus e fazem esse questionamento: não se te dá que pereçamos? Nós entendemos então, queridos, que neste momento existe essa primeira pergunta dos discípulos, e esse texto ele é regido por 3 perguntas. A primeira, quando eles estavam apavorados e eles disseram assim: mestre, não te importa que pereçamos? No versículo 38. A segunda é quando Jesus diz assim:
que está acontecendo? Por que não tendes fé? E a terceira é quando entre eles dizem assim: quem é este que o mar e o vento obedecem? No versículo 41. Então nós temos aqui 3 perguntas, e nós vamos pensar um pouco sobre essas perguntas. A primeira é: mestre, não se importa que pereçamos? Muitas vezes, queridos, essa pergunta é feita por pessoas que seguem a Jesus, por pessoas que estão na igreja. Muitas vezes nós oramos, nós clamamos ao Senhor, e a gente sabe de mãe que ora pelos seus filhos 30, 35 anos, e depois vem a resposta. Quando uma mulher aguarda ansiosamente pela conversão de alguém da sua família, ou do seu marido, ou o marido aguarda a conversão da esposa, vem essas perguntas. Quando os pais que estão orando pelos seus filhos e não obtêm a resposta imediata, vem essa pergunta: o Senhor não se importa conosco? Mas é interessante, por que os discípulos fizeram esse questionamento? Se Jesus diz assim para ele: passemos para a outra banda. E eles não estavam entendendo a tempestade, porque na cabeça deles eles iam atravessar aquele braço de mar. Na cabeça deles o destino era chegar do outro lado, sem problema, sem tempestade. E muitas vezes nas nossas vidas também, nós achamos que nós vamos passar a vida sem problemas, e por isso nos decepcionamos. É fácil a gente entender quando o profeta Jonas, que está fugindo da rota em que Deus mandou, passar por uma tempestade e sofrer ali as consequências da tempestade. Mas é difícil entender os discípulos sendo cumpridores da palavra, fazendo aquilo que Jesus mandou, e agora passar por uma tempestade. Eu vou dizer uma coisa aqui: a tempestade vem para aqueles que estão fora da rota de Jesus Cristo. Para essas pessoas, quem está desviado da igreja é endereço certo para a tempestade. Pode escrever: se a pessoa está desviada da igreja, a tempestade vai sobre ele, não para destruí-lo, não para abatê-lo, mas para fazê-lo voltar a Jesus. É certeza, se está desviado, está passando por problemas e dificuldades, às vezes não financeiras, mas emocionais e em outras áreas da vida. Mas como entender quando nós estamos na igreja, servindo ao Senhor, fazendo aquilo, ou procurando fazer aquilo que Jesus manda, e passamos por tempestades? E aí vem o questionamento: mestre, não se importa que pereçamos? Mas o que Jesus estava fazendo no barco? Jesus estava dormindo. Quem dorme não age, quem dorme não tem reação. Mas por que Jesus estava dormindo? Por causa de uma certeza: eles não iam naufragar. Porque Jesus estava tranquilo, porque Jesus é o Senhor, porque ele sabia que eles chegariam no outro lado. O silêncio de Jesus fez com que a tempestade fosse pior sobre eles. E muitas vezes o silêncio de Deus nas nossas vidas incomoda mais do que a tempestade que está nos pegando. Nós pedimos e Deus não responde. Sabe por quê? Porque Deus responde na hora certa. Deus não escreve por linhas tortas, como dizem por aí. Deus escreve sem linhas, mas Deus escreve do jeito correto e da maneira dele, porque ele é soberano sobre a nossa história. Então nós precisamos entender, queridos, que no momento exato Deus age nas nossas vidas. Um exemplo que muitas vezes nós temos como sendo um atraso de Deus: quando Lázaro adoece e Marta manda avisar a Jesus, e aí esse mensageiro chega até Jesus e fala assim: o teu amigo Lázaro está enfermo.
Marta não ficou apavorada, ela simplesmente falou: o seu amigo está enfermo. Ela não falou assim: vem depressa, venha logo, venha imediatamente, venha com urgência. Porque na realidade, quando o nosso amigo está precisando, a gente vai com urgência. E Jesus já tinha declarado e demonstrado o seu amor àquela família. Mas Jesus manda o mensageiro avisar a Marta que aquela enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus. E o mensageiro chega e avisa a Marta: essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. E Marta diz: como assim? Ele já está morto. Então é difícil entender. E aí nós questionamos muitas vezes: Senhor, o Senhor não agiu no momento certo, o Senhor se atrasou, Jesus não foi nem no enterro do seu melhor amigo na região. Mas Jesus fala que é para a glória de Deus. Por quê? Porque existia uma crença entre os judeus que depois do terceiro dia de morte, só Deus em pessoa podia ressuscitar o morto. Então Jesus espera o quarto dia para provar para aqueles que não acreditavam que ele era Deus, para provar que ele era o próprio Deus. E quando ele ressuscita Lázaro no quarto dia, então os homens entendem que Jesus é verdadeiramente Deus. Isso fez toda a diferença, e aí então se manifestou a glória de Deus em Cristo Jesus. Temos também um exemplo de Jó. Jó, um homem que aos olhos de Deus era o melhor servo da região, o mais fiel em todas as coisas, e ele perdeu todas as coisas. Ele perdeu os seus bens, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu a sua saúde, e muitas vezes ele questionou a Deus: por que eu não morri? Por que quando eu nasci a minha mãe não me amamentou? Por que não me deixou morrer na infância? E depois ele coloca mais 16 perguntas, 34 queixas diante de Deus, e a única coisa que ele ouviu foi Deus ficar em silêncio. Em um momento em que os seus amigos melhores começam a criticá-lo, ele diz assim: uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. E de repente Deus agiu na vida de Jó. E de repente Deus restaurou a vida de Jó. E de repente Deus demonstrou os seus planos, que são diferentes dos nossos planos. E houve a manifestação do poder de Deus na hora certa. Deus não está surdo, Deus está ouvindo. Deus não está com as mãos encolhidas para não ouvir e para não atender às nossas orações. Mas Ele vai fazer. E quando Ele faz o melhor para você e para mim. O silêncio de Deus é porque Ele está preparando o melhor. E a segunda pergunta de Jesus: eles estão naquela tempestade, a água entrando no barquinho, e de repente Jesus pergunta assim, Jesus aquieta o mar e a tempestade, o vento parou, houve grande bonança, e Jesus pergunta assim: por que não tendes fé? Agora pense comigo, o barco quase que afundando, a água entrando dentro do barco, e eles apavorados. Jesus fala assim: por que vocês estão assim? Parece que é uma pergunta um tanto inconveniente, mas para Jesus era a certeza de que eles deveriam confiar em tudo aquilo que foi ensinado daquele tempo. Eu vou falar aqui 4 situações e 4 motivos para eles não estarem apavorados, para eles não perderem a fé, mesmo no momento da tempestade. Não tenha medo, tenha fé. Por quê? Primeiro, nós vamos usar aqui 4 P's. Primeiro é a promessa. Qual foi a promessa que Jesus fez para os seus discípulos? Ele diz assim: passemos para o outro lado. Jesus não falou que ia morrer no caminho, que ia interromper, nada disso. Jesus falou que ia passar, e as promessas de Deus vão se cumprir nas nossas vidas, porque Deus é fiel, e se Ele falou, nós vamos passar para o outro lado, nós vamos passar para o outro lado, não importam as tempestades que venham, nós somos mais do que vencedores, por causa da sua promessa. O segundo, a presença de Jesus.
Primeiro, promessa. Segundo, presença de Jesus. Os discípulos deviam ficar tranquilos e com fé, porque aquele que estava com eles era o Senhor dos céus e da terra, era o Criador de todas as coisas, é aquele que estava desde o princípio, lá quando se manifestou o poder de Deus na criação do universo. Jesus estava presente. Então essa presença do controlador de todas as coisas devia trazer uma certa tranquilidade para eles. E o outro, P, é de paz de Jesus. Jesus estava dormindo, por quê? Porque ele estava em paz, porque ele tinha certeza de que tudo estava sob controle. Paz não é a ausência da tempestade, paz é a certeza de que nós vamos passar por ela. Mas muitas vezes, queridos, nós, quando estamos diante de alguma situação inusitada, diante de algum problema, nós ficamos apavorados. Que nós possamos entender que a paz de Deus em nossas vidas excede toda a compreensão e todo o entendimento. A paz de Jesus deve fazer com que nós tenhamos fé e não medo. E o quarto P é poder de Jesus. Jesus tem poder sobre o universo. No capítulo 5 aqui de Marcos mesmo, fala sobre o endemoniado gadareno. Jesus chega naquela cidade e ele vai e de repente ele passa perto de um cemitério e ele encontra o que ninguém espera encontrar no cemitério: um vivo. E além de vivo, está sem roupa. E além de estar nu, está se apedrejando e se maltratando, porque era um endemoniado. E a Bíblia diz que ele tinha legião. Uma legião é 6.000 demônios. E Jesus expulsa. Por quê? Porque Jesus tem poder sobre os demônios. Vem uma mulher que tem uma hemorragia interna e toca em Jesus e é curada, porque Jesus tem poder sobre a natureza. Vem Jairo e fala da sua filha que está morrendo e Jesus ressuscita. Por quê? Porque Jesus tem poder sobre a vida. Entendemos então que por esses motivos eles não precisavam ter medo. E eu e você não precisamos ter medo, precisamos é ter fé. Pense na situação de calma sobre o mar, agora que tudo está tranquilo. Mas mesmo assim, eles não estavam entendendo o que tinha acontecido. E aí vem a última pergunta entre eles. Ele diz assim: quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Eu fiz uma pesquisa. Quem é este? Quem é Jesus? No Antigo Testamento, em Gênesis, ele é chamado semente da mulher, aquele que foi levantado para esmagar a cabeça da serpente. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascal, aquele que livrou o povo de Deus da morte. Em Levítico, ele é apresentado como sumo sacerdote. Em Números, ele é a coluna de fogo de nuvem de dia e a coluna de fogo de noite. Em Deuteronômio, ele é o profeta. Em Josué, é o líder da nossa nação. Em Juízes, é o nosso juiz e legislador. Em Ruth, ele é o resgatador. Em 1 e 2 Samuel, é o nosso verdadeiro profeta. Em Reis e Crônicas, é o nosso Senhor soberano. Em Esdra, é o homem que restaura os muros ao nosso redor, ao redor da nossa existência. Em Neemias, o Senhor é apresentado como sendo a nossa força. Em Esther, é o nosso Mordecai. Em Jó, é chamado como nosso Salvador eternamente vivo. Nos Salmos, ele é o nosso bom pastor. Em Provérbios e Eclesiastes, é a sabedoria. Em Cantares, o noivo que ama a igreja. Em Isaías, é chamado de maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Em Jeremias, aparece como renovo de justiça. Em Lamentações, um profeta que chora. Em Ezequiel, um homem maravilhoso, com 4 rostos. Em Daniel, o 4º homem na fornalha de fogo ardente. Em Oséias, o marido fiel. Em Joel, batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós,
é aquele que carrega os nossos fardos. Em Obadias, o poderoso para salvar. Em Jonas, como grande missionário para os gentios. Em Miqueias, é o Deus encarnado. Em Naum, o juiz escolhido por Deus. Em Abacuque, ele é o evangelista de Deus que clama: aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Em Sofonias, ele se manifesta como nosso Salvador. Em Ageu, ele é restaurador da herança de Deus perdida. Em Zacarias, como fonte aberta da casa de Davi, que purifica os pecados e as impurezas. Em Malaquias, como sol da justiça, como a salvação nas suas asas. Em Mateus, Jesus é o Emmanuel, Deus conosco. Em Marcos, é o Filho de Deus. Em Lucas, é o Filho de Maria, se sentindo como eu e você. Em João, ele é o pão da vida. Em Atos, é o Salvador do mundo. Em Romanos, é a justiça de Deus. Em 1 Coríntios, é a ressurreição. Em 2 Coríntios, o Deus de toda consolação. Em Gálatas, é a sua liberdade, ele te liberta. Em Efésios, é a cabeça da igreja. Em Filipenses, é a nossa alegria. Em Colossenses, plenitude do Deus encarnado. Em 1 e 2 Tessalonicenses, é a nossa esperança. Em Timóteo, é o mediador entre Deus e os homens. Em 2 Timóteo, é o nosso exemplo. Em Tito, Jesus é a verdade. Em Filemão, é o amigo mais chegado que um irmão. Em Hebreus, é o nosso intercessor junto ao trono de Deus. Em Tiago, é o médico amado que cura o doente. Em 1 Pedro, a preciosa pedra angular da nossa fé. Em 2 Pedro, a nossa força. Em 1 João, advogado fiel. Em 2 João, é o nosso padrão. Em 3 João, é a nossa motivação. Em Judas, ele é o nosso protetor. E em Apocalipse, Jesus é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E para você hoje, quem é Jesus? Jesus é a porta. Jesus é o pão da vida. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Jesus é aquele que sofreu, morreu em nosso lugar, mas foi para o céu e diz: um dia eu voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse é Jesus, a quem eles questionaram: quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Que nós possamos verdadeiramente ter como Senhor e Salvador das nossas vidas esse Senhor presente, porque Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Que Deus nos abençoe, que nós possamos entender que esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?